Bom, eu sou o Hamilton, provavelmente vocês já devem ter ouvido a minha voz por aí, né? São 30 anos trabalhando no rádio, 10 anos só de Rádio Líder FM. E eu sempre, a minha vida inteira, fui sempre envolvida com comunicação. Eu já trabalhei na TV, já fui DJ, já apresentei vários eventos, né? E sempre tive vontade de me envolver nesse mundo do podcast. Muito antes desse boom de grandes podcasts que todo mundo consome hoje, eu já consumi isso aí, tanto os do Brasil quanto os de fora também. Bom, eu ficava imaginando, será que algum dia eu vou ter o meu próprio podcast? Um lugar para poder conversar, receber amigos, contar histórias e que essas histórias pudessem ser compartilhadas, não só com as experiências, mas também todo o conteúdo para que todo mundo pudesse assistir e de uma certa maneira poder absorver tudo isso. Mas para que eu pudesse tirar toda essa ideia do papel e transformar em realidade, primeiro é necessário ter uma grande estrutura, um estúdio completo, com tecnologia, com qualidade, para que a gente possa fazer um trabalho bem feito para poder apresentar para você que vai estar nos assistindo. Além disso, é bem verdade que é necessário ter aí um grande número de parceiros, para que a gente possa viabilizar esse projeto. Um podcast que tenha a minha cara, o meu jeito de apresentar e que a gente possa ter toda quinta-feira um bate-papo diferente e muito bacana. A partir de agora é assim, toda quinta às 9 da noite a gente vai ter um encontro marcado aqui, eu e você. Alguém vai estar sentado aqui do meu lado, no ar comigo, ou melhor, no ar com Hamilton Trevisan. No ar, com Hamilton Trevisan. Muito boa noite para você que está ligado aqui no ar com Hamilton Trevisan. Hoje episódio de número 3. Desde já agradecendo a sua audiência, todo mundo que está ligado com a gente pelo nosso canal do YouTube. Já, agora nesse momento, viu? Não esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like, já compartilha para todo mundo e já ative as notificações para você ficar sabendo de tudo que acontece aqui no nosso podcast. Agradecer também ao pessoal que nos segue lá no Instagram, lá no @noar com Hamilton Trevisan, tá bom? Lembrando que hoje vamos ter aí 2 sorteios. Temos sorteio da Maridom Burger House, que é um combo bem bacana, e ainda um rodízio de comida oriental do Cacói em Badiba City. Tudo isso para você hoje no nosso programa, então eu já convido você a ficar ligado com a gente por aqui. E hoje é um programa muito especial. Tenho aqui uma amiga muito querida, porque hoje nós vamos falar sobre coisas legais que são os animaizinhos e principalmente os cuidados, né? A gente sabe que hoje em dia esse mundo pet, né? Ele tá só crescendo e é muito importante você saber como você cuidar do seu animalzinho, as principais doenças, o que pode acontecer infelizmente de ruim com ele, né? E se vai ter tratamento e tudo mais. Então, hoje a nossa convidada especial, a minha convidada especial é a Amanda Reis, médica veterinária. Obrigado, viu, Amanda? Boa noite. Boa noite, é uma honra estar fazendo parte de tudo isso. Você sabe que eu gosto muito de você. Eu sei. E tamo junto, vamos que vamos. Quando eu montei aqui esse projeto, eu falei assim, cara, eu quero trazer sempre um convidado que tem uma história bacana, com uma relevância e assuntos que realmente vão, que a pessoa possa procurar e saber as novidades. E eu falei, cara, medicina veterinária. Por quê? A gente sabe que a medicina humana ela é muito avançada, muitas coisas acontecem. Mas eu ficava curioso em saber em relação à medicina veterinária, os cuidados que tem e tudo mais. E até aquelas bobeiras que passam na cabeça. Será que se um peixe estiver doente, a veterinária vai tentar cuidar do peixe, alguma coisinha a mais, né? Eu falei, cara, vou levar a Amanda, porque a Amanda, ela fala super bem. Ela coloca os stories dela, explica algumas coisas do dia a dia dela, então é a oportunidade, inclusive de quem está nos assistindo agora, de usar o nosso chat para poder fazer as perguntas e tirar aqui as suas dúvidas, tá? Isso aí. Para o pessoal poder participar com a gente. Queria só pedir licença para você, rapidinho, para a gente poder falar aqui do Maridom Burger House, tá bom? Porque hoje nós vamos ter o sorteio de um combo que você vai direto lá na Maridom. E o mais bacana é que a Maridom agora tá com uma house nova, linda, sensacional, e lá você vai encontrar a carne Angus, tá bom? Feita na churrasqueira e tem muita novidade também. Então segue lá, @Maridom Burger, para você saber aqui das novidades. Daqui a pouquinho eu vou falar do Cacói também. Fernandão Bebidas, que sempre patrocina as nossas bebidas, aquilo que a gente consome por aqui. Se você ainda não baixou o app do Fernandão, tá marcando bobeira, tá? Baixe o app, siga também o Fernandão nas redes sociais, @Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região.
é no Fernandão. Também por aqui o Rei do Pão de Queijo. O Rei do Pão de Queijo agora está com uma nova unidade lá no Plaza Capital, linda, maravilhosa e cheio de delícias para você, tá? Se você ainda não conhece, dê uma passadinha lá no Plaza Capital, que lá você vai encontrar tudo aquilo que tem no Rei do Pão de Queijo da Badi, mas com aquele cheirinho de coisa nova e principalmente num lugar sensacional, tá? Procure então. Você sabe que é rápido, é prático, é do rei, é o Rei do Pão de Queijo, também com a gente por aqui. E também quero aproveitar e falar do Marcão Imports, para você que está a fim de comprar o seu iPhone, para você que gosta de produtos da Apple, procure o Marcão Imports aqui em São José do Rio Preto, que inclusive fica lá no Plaza Capital, tá? O Marcão tá com um monte de promoção para você, se você tá a fim de comprar um fone, pode ser também um Apple Watch, você que tá a fim de comprar também um iPod, tudo aquilo que você precisa, o Marcão tem, perfumes importados, tudo com qualidade absoluta e você pode parcelar também no seu cartão, tá? Tá com a tela do seu computador, tá com a tela aí do seu tablet, do seu iPad, tudo isso tá estragado ou a tela do seu próprio celular, procure o Marcão que ele vai fazer a troca para você, o reparo e só vai realmente consertar aquilo que precisa. Tem muita gente que fala, mas eu tenho que trocar a tela inteira, tenho que trocar o aparelho inteiro. Não, o Marcão vai ver o que realmente precisa e ele vai fazer essa troca para você, tá bom? Lembrando que fica lá no Plaza Capital, na Emílio Trevisan 655, sala 405, tá bom? O WhatsApp do Marcão é o 17 997 597338 e você vai no @Marcão Imports RP para você ter novidades também lá no Instagram. Pra gente fechar essa primeira parte, quero falar só da T-Flow, a T-Flow que me veste e fez a festa aí no Oba esse ano, parceria com o Casquinha. Lá você vai encontrar bonés, tem camisetas, tem jeans, tem muita coisa bacana. Tem ainda aquela marca Respeita a Minha História, que é em parceria com o Felipe Araújo, tá bom? E além disso, é considerada a marca dos artistas, sempre com novidade em tecnologia e tudo mais. Tem a coleção exclusiva do Arthur Aguiar também. Se você não conhece a T-Flow ainda, vai lá no @useTflow ou @T-Flow Iguatemi Rio Preto para você saber das novidades. Fique por dentro aí e lembrando que a T-Flow entrega para todo o Brasil. Amanda, vamos falar sobre os nossos animaizinhos? Antes, porém, entretanto, contudo, quero saber mais de você, assim. Quem era a Amanda antes de ser uma médica veterinária? Conta um pouquinho da sua história. Bom, eu me formei com uma filha pequena, né? Então, antes disso, eu engravidei com 18, tive ela com 19. Quando ela fez 1 aninho, eu entrei na faculdade e fiz a faculdade. Não foi fácil. Você era aqui de Rio Preto mesmo? Sim, sempre fui de Rio Preto, né? E, assim, não foi fácil. Medicina veterinária, por mais que seja uma profissão, né? É uma medicina, né? Sim, A gente compara a medicina veterinária, às vezes, com a de humana, só que quando a gente coloca lá juntinho, assim, né? A gente falou sobre medicina que está muito mais avançado, né? A medicina veterinária está um pouquinho lá para trás. Então, assim, eu tive a Sophie e logo quando eu cursei veterinária, eu achei que fosse ser mais fácil, confesso. Foi muito difícil. No final da faculdade foi muito, assim, muito sofrido. E sempre gostei de animais. Desde criança, minha mãe ficava louca. Falava, Amanda, tira esse pintinho de você. Amanda. Eu queria grudar, assim, nos animais. E fiquei entre odonto e medicina veterinária, só que o meu coração falou, né? Falou assim, vamos fazer veterinária? Vamos. E pelo amor mesmo aos animais, né? E quando você era pequenininha, você tinha os seus gatinhos, cachorrinhos, Nossa alguma coisa? Senhora. Não? Tinha gato, tinha cachorro, pintinho, periquito, tudo. Tudo que você imaginar eu tinha de animal. Coelho, tudo. Só que essa área de exóticos é uma área, assim, que aqui em Rio Preto não é uma área tão, né, a gente não discute tanto. Até na grade de medicina veterinária, assim, é uma área bem menor. E fiquei minha faculdade inteira eu fiz sobre grandes animais, sobre boi e cavalo. Meu TCC foi de cavalo. Só que terminei a faculdade e fui para cachorro e gato, que eu amo. Então, isso é até uma pergunta que eu queria fazer para você. A gente sabe que na medicina humana, assim, você tem, por exemplo, tem a pessoa que ela é cardiologista. Outra pessoa atende, por exemplo, os mais velhos, outras é pediatra e tal.
A veterinária, por exemplo, ela atende todos os animais, tipo assim, se a pessoa chegar, por exemplo, lá e falar, ó, eu tenho uma cobra de estimação aqui e ela tá engasgada. Você vai saber cuidar dela como você cuida de um cavalo, como você cuida de um cachorrinho ou não? Tem as suas áreas Não, não, também. não, não. Eu, por exemplo, fiz pós-graduação, né, de clínica médica e cirúrgica, então a minha área é clínica médica e cirúrgica, lógico que a gente precisa trabalhar em parceria. É igual humano, né? A gente é um clínico geral, a gente descobre o que o animal tem e encaminha, faz o encaminhamento. Eu sou do tipo de pessoa que eu gosto de ter parceiros junto comigo, né? Dermato, endócrino, é, ortopédico, tudo eu gosto de encaminhar, Sim, porque né, a gente tem que entender, né, que a gente também não pode resolver tudo, né? É uma área muito extensa. A gente tem, assim, veterinária tem todos os tipos de especialidade que você imaginar. Eu até costumo falar que as pessoas, quando a gente fala de veterinário, a gente pensa que veterinário é só quem cuida de cachorro e gato, cavalo e boi, sim. né? E não, veterinária, assim, é uma área que está crescendo muito. Para você ter noção, eu falei sobre o Guerin, que é o médico veterinário, Sim, que ele ajudou, ele foi um dos criadores da vacina que fica a marquinha, sim, sim. né, na gente. Então, são setores, são áreas que assim, é muito grande, né, a veterinária. Então, eu gosto de encaminhar e é que nem de humano. A gente faz os encaminhamentos e a gente trabalha em equipe, né? Tem os veterinários clínicos assim que querem resolver tudo, mas eu gosto de conversar, eu gosto de ter uma segunda, né, conversar com quem realmente está estudando aquilo lá, né? Os dermatos só estuda aquilo lá e eu gosto de trabalhar em equipe. Teve uma vez que eu fui na sua casa, eu não tenho certeza se eram Cheetos, é isso? Que você É. tinha? É, Qual dos dois? então, a gente tem uma Cheetos em casa também, que é a Pan. E esses dias eu achei muito engraçado, né? Até a Camila, por conta tá no hospital, ela não pôde ir, então eu que levei a Pan para ela poder fazer uma ultrassom, porque ela tinha passado mal e tal, né? E a gente estava um pouco preocupado. Mas, gente, é como se fosse realmente, né, uma clínica médica, Com assim. E certeza. aí tem o lugarzinho que você coloca, que você encaixa ela. Eu falei, ela vai dar um trabalho. Ela não deu trabalho, por incrível. A Pan, ela é muito, mas muito arteira. Ela não deu trabalho, ela ficou quietinha. Eu fiquei passando a mão na barriguinha dela, né? O rapaz que veio atender, ele raspou um pouquinho para poder fazer. Eu falei, gente, mas é muito É igual que muito nem, legal, né? né? É E muito aí legal. foi fazendo lá, e você vai vendo a barriguinha, você vai fazendo. Eu falei, gente, quem imaginava, né, que ia ter isso aí? Sim, agora a gente trabalha com volantes também. Por exemplo, eu vou consultar um animal, eu preciso de alguns exames, né? Por exemplo, um ultrassom. O que eu faço? Eu contrato, vou lá e chamo o doutor, ele vai até o lugar, ele vai à clínica, ele vai até na casa da pessoa. Então, ajuda demais, porque a gente já Sim, conversa, sabe? A gente já vê um diagnóstico e a gente já resolve o caso. que bacana. Ó, tem muita gente, o pessoal já tá mandando aqui uma alôzinho pra gente. O José Reinaldo, ele é inclusive ouvinte lá da Rádio Líder, ele é de Uberlândia, Minas Gerais, né? E ele tá falando o seguinte pra gente, dá pra colocar aqui, ô André? Ele mandou, ele disse um negócio que eu acho que é muito interessante também, que ele falou aqui, que é sobre a questão de cuidar dos animais, né? É como se fosse um sacerdócio, né? Parabéns aí pelo trabalho que você faz, né? Tão atual e amplo que também é em relação à medicina veterinária. E realmente é isso, né? Colocou aqui, ó. É o nosso querido Zé Reinaldo, que ele é de Ah, Uberlândia. legal. Porque realmente eu vejo que é um cuidado muito especial. E até uma pergunta que eu queria fazer para você antes da gente entrar nos nossos tópicos, que é assim, é o fato de se apegar, né? Porque às vezes a gente vê, por exemplo, o delegado Bruno e outras pessoas que eu sempre sigo e tal. Você vê um animalzinho acontecendo alguma coisa com ele, e aí chega lá para você, você nem sabe quem é o dono, achou na rua. E às vezes você pega um amor naquele animal, mas aí você fala, como é que eu vou levar para minha casa? Não cabe. Às vezes a pessoa mora onde? Um apartamento. E como que é
ser médica veterinária e saber que existe esse limite, né? De você cuidar ali, naquele espaço e você não se apegar tanto, porque senão você não vai ter, Não tem como. não tem espaço, né, para todo mundo. Não tem como não se apegar, né? Eu trabalhava em um local, né, que era um pet shop, e na frente desse pet shop era uma casa de algumas pessoas que eram simples, né, moravam bastante gente lá, e eles tinham os vira-latas dos meus, assim, ó. E esses cachorrinhos, né, eu cuidava de 2. Só que assim, eles lá e eu cá. Sim. E toda vez que eu chegava assim com o carro, eles ouviam, eles iam correndo. E como eu falei agora quando eu cheguei, eu não consigo ser normal perto de um animal, né? Eu já fico, sabe? Aqui no assim. André tem 3 cachorros. Nossa, eu não consigo ser normal. E eu acho que alguns colegas vão me entender. Eu acho que a gente precisa ajudar, né, em alguns casos. Dentro da ética, né, a gente precisa cobrar. Infelizmente, a medicina veterinária, em alguns aspectos, ela é muito desvalorizada. Então, por você estar cobrando uma consulta, eles te chamam de mercenário, mas você não se formou por amor, como se a gente tivesse uma obrigação. Amo, ajudo como posso, só que eu não posso fazer nada sem cobrar uma consulta. Sim. Isso é fora da ética. Só que não tem como. Você falou assim, mas como que você, né? Eu amo os animais, eu amo conviver com eles, né? Tanto é que eu fiz a medicina veterinária. Eu sei que algumas pessoas vão se identificar comigo, né? Pensando assim, nossa, eu vou fazer veterinária porque eu vou mexer com um animal. Mas não, para chegar no animal, a gente tem que chegar antes disso com as pessoas, né? Sim. Então, a gente precisa ter, igual eu falei, um trabalho conjunto. Amo de paixão, né? E caço briga, tá? Eu Caço imagino, muita eu imagino. briga, caço briga mesmo. Mas assim, a gente sempre tem que ajudar como a gente pode, mas a gente sempre tem que estar na ética, né? Tem que trabalhar na ética. Tem que ter o espaço também, porque assim, às vezes a gente pensa, igual eu lembro que uma vez, um assunto totalmente, não tem nada a ver, mas só para você entender. Às vezes falecia alguém, a pessoa me contratava para poder gravar a nota de falecimento. E eu falava, gente, como é que eu cobro, né? Mas é o meu trabalho. Aí eu tinha até dó de cobrar. Eu falava assim, eu não vou cobrar, né? Num momento tão difícil. Não, mas precisava de alguém para poder gravar, para poder sair a propaganda de rua. Quem que vai gravar? O locutor. O locutor, ele trabalha onde? Ele tem o estúdio dele, ele tem o gasto dele. Então eu falava assim, gente, mas como é que eu faço? Será que eu cobro mais barato? Será que eu não cobro? Como é que depois você... Entendeu? E ficava esse negócio. Mas não, gente, profissão é profissão. A gente tem que entender. A pessoa vive disso, inclusive gastou muito para poder se formar. E é uma coisa que você gosta. Exatamente. Né? É uma coisa que você gosta, mas nem por isso você, né? Eu vejo muita gente, aqueles grupos, né, da internet. Gente, eu fico olhando aquilo lá e fico assim, ó, meu Deus do céu. A gente tem que entender que a nossa faculdade foi um investimento que não foi barato. A gente faz cursos que são caros, pós-graduação, especialização. Tem que estar sempre se atualizando. Exatamente. E assim, um exame, vamos supor, a gente paga o laboratório. Um exemplo, pago tal para o laboratório. Por trás daquela folha, não é apenas um ir lá e tirar o sangue do animal. Por trás daquela folha tem um conhecimento, tem anos e anos. Por exemplo, eu falei sobre mim no começo, eu fiz faculdade com uma criança pequena, que não é fácil, um bebê, entendeu? Então, eu tive que conciliar. Foi muito difícil. Então, tem uma bagagem por trás. Então, as pessoas, elas têm mania de jogar um preço. Mas paga tal, cobra tal valor e é tanto. Mas, gente, por trás daquilo lá, tem muita coisa que não aparece. Eu vi em relação até essa clínica mesmo, a quantidade de pessoas como se fosse um hospital mesmo. E um trabalha para fazer isso aqui, outro vai fazer o sangue, outro faz o exame e tal, para poder deixar tudo certinho, né? Eu queria falar o seguinte, a gente até brinca lá em casa, a gente não castrou a Pan, e a gente tem muito medo de colocar ela para poder cruzar também, por quê? Vamos supor que dá 5 cachorrinhos, a gente não vai ter condição de vender, a gente vai querer pegar tudo pra gente. E Acontece com frequência. A gente mora em um apartamento.
E isso, assim, a gente tem essa consciência, né? Mas dá uma vontade de você ter mais cachorrinhos em casa e tal. E como mora em apartamento é mais difícil. E essa consciência, às vezes, muita gente não tem quando pega um cachorro. Porque você não tá pegando um cachorro assim fica aqui em casa, o que a gente tá comendo, o cachorro tá Não, comendo. gente, Pô, é muita coisa, é né? Tem que ter uma responsabilidade. responsabilidade muito grande, né? E aí, sem querer, ou às vezes a pessoa não tem condições, ou não vai até a prefeitura, não faz alguma coisa em relação para poder castrar. E aí dá lá 10 cachorrinhos. Aí muita gente coloca cachorrinho em caixinha e joga na rodovia, ou faz coisas piores, né? Eu já É, vi muita coisa. então, é o que eu ia te perguntar. Então, primeiro, a consciência da pessoa saber o animal que ela tem em casa, se ela vai colocar para poder reproduzir ou não, né? Para poder ter a cria ou não. E a segunda coisa, né? É a maldade que o ser humano tem, às vezes, de fazer coisas que acontecem com os cachorros, ou gatos, o animal que seja. Ó, esse caso que eu te falei sobre os vira-latas, né, que eu caço briga, quando eu falo isso, você entrou num assunto legal. É, a gente tem que entender que quando a gente vai ter um animal, antes da gente ter um animal, o que que a gente precisa saber? As informações. A gente vai ter, sei lá, quero ter um vira-lata. Tá, mas um vira-lata de pelo longo, de pelo curto, por quê? Porque depois de tudo isso, depois que você tem um animal, mesmo ele não estando doente, você vai gastar. Eu Sim. falo que o animal, ele tem a dignidade dele. Alimento, abrigo, tem que estar livre de parasitas, tem que estar vermifugado, tem que estar vacinado, de preferência fazer exames periódicos para a gente ter um acompanhamento, para ele não, né, ter uma vida boa. A gente tem que entender, antes de ter um animal, a gente tem que entender que mesmo ele não estando doente, a gente vai gastar. Tem gente que quer ter um cachorro, sei lá, um shih tzu, pelo longo, e não quer cuidar do pelo. Ah, quer ter um... Gente, eu já vi tanta coisa, de gente querer cachorro que tem algumas raças que tem alguns cuidados especiais. Sim. E a pessoa acha bonitinho, quer levar para casa, não compra uma ração de qualidade, não dá alimentação. Eu gosto da alimentação natural, né? Entre uma ração boa e uma alimentação natural, 100% alimentação natural. E tem todo o cuidado, tem todo o preparo, né? Então, assim, a gente tem que entender, antes de ter um animal, que a gente vai gastar. E o animal precisa dar dignidade. E uma orientação que eu sempre dou para as pessoas é, sabendo de tudo isso, você escolhe ter um animal, faz uma poupança. Porque sempre que a gente tem uma intercorrência na saúde, é sempre quando a gente não tá, assim, tá daquele jeito, Em né? todos os sentidos, inclusive para quem tem animal, né? Exatamente. Faça uma poupança. Ó, eu vou ter um animal, eu quero, sei lá, um animal de porte grande. A gente tem que entender que as medicações para um animal de porte grande, antiparasitários, vão ser mais caras. Então, a gente tem que ter a gente tem que saber que ele vai comer mais. A gente tem dinheiro, a gente vai conseguir dar uma dignidade para ele, beleza. Após isso, faz uma poupança, coloca, sei lá, todos os dias um dinheirinho lá, uma moeda, porque vai precisar, em algum momento ele vai precisar. Seja através do exame, uma vacina que você tem que pagar, Exatamente. uma raçãozinha, alguma coisinha, realmente ele precisa, né? Ó, vocês vão ver em um canto aqui da nossa tela o nosso QR Code aqui da RP Auto Repassar, tá? É a loja que compra o seu veículo na hora, tá bom? Se você tá com problema, o seu veículo você comprou, financiou, não tá dando condições, não tem condições, perdeu o emprego, não tem condições de pagar o seu carro, você pode procurar o pessoal da RP Auto Repassar. Por quê? A galera vai quitar o seu carro e resolver o seu problema. O motor do seu carro tá fundindo, você não consegue consertar, você não tem condições para poder consertar, procura o pessoal também da RP Auto Repassar, que eles vão comprar o seu carro, preço que realmente vale, e você vai se livrar de um problemão, tá? E outras coisas mais, tá? Tudo aquilo que você precisa, aquela quitação imediata que vai resolver a sua vida, se encontra pela RP Auto Repassar. Tem um QR Code aqui, você clica nele, pode mandar o WhatsApp também, 991402336, e você vai também lá no
RP Auto Repassar. Interessências, que é do meu amigo Denelson. A Interessências tem aromatizadores, perfumes finos, matérias-primas, essência, óleos essenciais. Muita gente está usando também, que é muito bacana. Inclusive tem óleos essenciais para cachorrinho, né? Tem. Para poder deixar ele mais tranquilo, menos estressado, tudo isso a gente vai falar sobre isso também. 981057300, 981057300, você entra em contato com a galera da Interessências, tem também o @Interessências no Instagram e também o site interessências.com.br, tá bom? Quero falar também do Mercadão Agropet, a maior rede de pet 100% riopretense, são 7 lojas em São José do Rio Preto, vem aí a 8ª loja, tá? Mercadão Agropet tem no Rio Preto Shopping, no Shopping Cidade Norte, na Fernando Costa, Nossa Senhora da Paz, tem também, você vai encontrar na cidade de Ibirá, na cidade de Badibacite e na Constituição com a Delegado, tá? Vem aí a 8ª loja do Mercadão Agropet, inclusive a Amanda estava falando sobre alimentação saudável, né, natural. A gente vai receber logo também um pessoal que vai estar patrocinando a gente aqui, eu não sabia disso, tem inclusive alimentação vegana para os animaizinhos e 100% natural. É uma marca bacana, a gente vai falar dela logo, tá? Então procure aí o @Mercadão Agropet também nas redes sociais para você conhecer. E para a gente fechar essa parte, eu queria falar para você o seguinte: tá chovendo muito ainda, chove, tá nessa situação, nada melhor do que você que tem um tempo corrido, você procurar um lugar para deixar a sua roupa para poder lavar. Na verdade, você vai lavar sua roupa em apenas 1 hora, lavar e secar, tá bom? Bubble Box, você vai encontrar a lavanderia que é muito inteligente e você vai fazer o seguinte: chegando lá, você vai encontrar lá alguns cestos, mais ou menos 25 peças, são bastante roupa, tá? Meia hora para poder lavar, meia hora para poder secar. Sabe quanto você vai gastar? Apenas R$30. R$15 para você lavar, R$15 para você secar. É isso mesmo, tá? E a Bubble Box, você sabe, é tudo aquilo que você precisa, principalmente com o tempo. E o mais bacana, 24 horas por dia. É isso mesmo, 24 horas por dia. Ou seja, você trabalha o dia todo, tá cansado, para você lavar sua roupa, para você secar sua roupa, principalmente nesse tempo de chuva, procure o pessoal da Bubble Box, tá bom? Tem o WhatsApp que é o 17 981210060, 17 981210060, Bubble Box, @Bubble Box São José do Rio Preto, tá bom? Você vai encontrar aí a mais charmosa do Brasil, a lavanderia self-service rápida e inteligente para facilitar o seu dia a dia. E só para a gente fechar aqui essa parte agora sim, é que eu quero falar aqui do nosso Cacói. Por quê? Nós vamos fazer o sorteio daqui a pouquinho no finalzinho de um rodízio de comida oriental. A sua filha gosta de comida japonesa? Gosta. Quem não gosta? Meu Deus do céu. Gente, no Cacói, lá em Badi, você vai encontrar culinária oriental. Melhor lugar, tá? Você encontra no Cacói Sushi Bar em Badibacite. Tem as entradas quentes, tem também uma ampla variedade de combinados, deliciosos, todos autênticos, tá? Temax, tem à la carte também, combos, o melhor rodízio. E tem uma novidade agora, que é o salmão flambado recheado. Já imaginou nisso? Que coisa sensacional. Salmão flambado recheado. É mais uma das novidades que só o Cacói tem. Atendimento de terça a domingo, das 18h40 às 22h45. Tem o 17 991209595. 17 991209595. Você vai lá também no @Cacói em Badibacite, tá bom? Você procura aí Cacói Sushi Bar Badi, beleza? Daqui a pouquinho a gente fala mais, lembrando que tem sorteio para quem participou pelo Instagram. O Marcelo Frigo fez uma perguntinha aqui para a gente poder continuar. Ele mandou aqui a pergunta pra gente, André, e hoje vai ter muita gente fazendo as perguntas, tentando tirar as dúvidas aqui, né, pro pessoal que tá em relação a os animaizinhos. O Marcelo, que inclusive é nosso vizinho também lá de condomínio, e ele pergunta o seguinte, né, doutora, como funciona a relação com os donos dos animais, né, caso o animal tenha uma doença fatal, né, ou até mesmo tenha que fazer a eutanásia? Ele mandou aqui pra gente, ó. Cara, a eutanásia é quando o animal ele não está mais respondendo, Sim. ele não tem mais, né, qualidade de vida, a gente descobre o que ele tem, ele não responde, é um apanhado. Quando eu saí da faculdade, eu fui trabalhar em uma clínica com o Dr. André, assim, que eu aprendi muita coisa com ele, assim, ele é show de bola. E aí, o meu primeiro atendimento
foi uma eutanásia. Cara, eu chorei absurdamente. Tem pessoas, tem colegas que eles não fazem, né? Hoje eu não costumo fazer, eu encaminho, né? Porque, assim, dói. É muito forte, né? Muito triste. Dói. Mas assim, eu faço o encaminhamento, eu avalio, é muito assim, é muito delicado. A gente não pode sair fazendo, né? Já aconteceu muito comigo da pessoa chegar em mim e falar assim: ah, doutora, meu cachorro tá ruim, ele faz 3 dias que ele não come e eu quero fazer eutanásia. Aí não dá, Aí, entendeu? aí assim, você não sabe se ele quer se livrar logo, né, do cachorro, Na alguma coisa maioria nesse das vezes, sentido. sim, né. Eu já atendi muita assim, classes sociais completamente diferentes, né. E já aconteceu também de um caso que eu fui atender, em um condomínio super, assim, chiquérrimo, e tinha um Rottweiler que ele já não estava mais respondendo, ele estava muito mal, os exames péssimos, 14 anos com displasia, convulsionando, estava assim, urinando, fazendo cocô todo nele, assim, não tinha mais expectativa de vida. E aí eu, junto com o doutor, a gente conversou, a gente avaliou o caso, porque não é assim, ó, vamos lá, tal, vamos ver e vamos fazer a eutanásia. Não é assim. A gente tem que avaliar, é um conjunto, né? A gente tem que pensar, em primeiro lugar, no bem-estar do animal, em primeiro lugar. E, enfim, fui lá, a gente foi atender e tal, a gente conversou com o proprietário, a gente falou que, infelizmente, ele não ia mais, ele não estava respondendo, não tinha mais expectativa de vida, e a gente falou sobre a eutanásia. Aí a pessoa pegou e falou assim: ah, vou ver e tal, não sei o quê. Voltei para a clínica e eu fiquei com aquilo lá no meu, né, assim, aqui entalado. E aí logo depois eu liguei para ela, perguntando, né, ó, ele tá mal, tá do mesmo jeito, tal. E aí ela pegou e falou assim: ó, eu liguei lá na prefeitura, eles fazem, precisa de um encaminhamento. Eu falei: poxa, É. É uma né? burocracia para tudo, né? Aí ela queria que eu fizesse um encaminhamento para ela ir lá e fazer de graça. Só que aí ela também não quis, porque o encaminhamento a gente também precisa, né? Igual você falou, é uma Sim. burocracia. E aí, depois de uma semana, ela ligou e falou assim: ó, morreu aqui em casa. Ou seja, ficou lá, sofrendo. Então, a eutanásia, ela é muito, assim, ela é muito delicada. Tem as indicações, porém, a gente tem que avaliar certinho, tem que acompanhar o caso. Não é assim, ir lá e fazer, ir lá e fazer. Às vezes as pessoas elas não querem cuidar e o animal fica doente, vê que vai gastar e quer fazer. Não é assim. É muito delicado. Eu acho que aí vai naquele negócio que você tinha falado assim, de fazer uma poupancinha, né? Exatamente. Porque vai ter casos que assim, o que a gente tem, o que a gente não tem, a gente vai gastar. Eu já escutei muitas pessoas falando assim: "Ah, para que gastar com isso? É um cachorro". Nossa, se a pessoa souber o que que apanha na nossa vida, ela nunca pensaria na hipótese de cogitar ela falar um negócio desse, né? Porque a gente fica pensando assim, a gente não sabe a nossa vida mesmo, né? Quanto tempo que a gente ainda vai durar. Mas automaticamente, pelos animais, a raça do animal, você sabe até quanto tempo você vai ter. Com Aí você certeza. fala: não, o nosso vai ter que ser eterno, porque ele não vai poder sair disso aqui. E é onde eu penso assim, em relação a remédios para evitar, para tentar suportar a dor, né? Para tentar passar esse finalzinho de vida um pouco mais tranquilo. Isso, o tratamento paliativo a gente faz para aliviar a dor, para melhorar né, o bem-estar do animal, porque assim, a gente tem que pensar que eles não podem sentir dor. Isso. Não adianta a gente estar tratando o animal e ele com dor lá, sofrendo, ele não anda, ele está convulsionando, tá mesmo assim tratando e não está respondendo, poxa, entendeu? Eu acho um pouquinho de egoísmo da nossa parte. Sim. A gente nunca quer que, né, aconteça isso. Eu costumo falar que os animais, eles são muito mais evoluídos que a gente. Por Sim, isso que eu eles vivem acredito. menos. É. Né? Por quê? Porque a gente tá passando lá por uma jornada pra gente aprender, pra gente evoluir. Eles vivem tão pouquinhos
assim, tão pouquinho e eu falo, eles são muito mais evoluídos que a gente. E às vezes a gente tá tão estressado, mas tão estressado, a gente chega em casa, a hora que abre a porta e vê aquele rabinho Gente, abanando, se, você já, nossa, nossa, já quebra tudo, né? Doutor, a gente tem vários assuntos para poder falar, mas tem uma perguntinha aqui que eu acho que é interessante, porque tá um monte de gente falando sobre a situação dessa vaca louca, né? E isso é uma coisa também que está deixando todo mundo preocupado em relação ao consumo de carne e outras coisas mais. Você pode falar alguma coisa disso? posso. Bom, vamos lá. Sobre a vaca louca, né? É uma zoonose, passa, né? E o veterinário é um assunto muito legal da gente conversar, que igual eu falei, o veterinário ele não é só sobre cuidar de Sim, cachorro sim. e gato, né? A gente tem que pensar que tudo de origem animal que chega na nossa mesa, ela passa pelo médico veterinário. Carne, peixe, frango, tudo isso é livre, chega na nossa mesa livre de doenças por conta do médico veterinário. Então, assim, são, são, é um assunto que é muito, assim, delicado, porque é uma doença, né, a vaca louca, a gente já fica meio preocupado, mas a gente tem que manter a calma, a gente tem que confiar nas fontes e tentar buscar fonte segura, né, e ficar tranquilo, mas eu tenho um pouco de medo de pandemia, dessas coisas. Se por um acaso a gente já comprar de certo lugar a carne e saber de onde vem, a procedência dela, né? Eu acho que não vai ter muito problema. Isso também se o pessoal já vacinou todo o gado e tudo mais, né? Para poder tá fazendo. É uma parte mais tranquila. E, gente, infelizmente vai ficar surgindo sempre Com alguma coisa, certeza, né? É com gripe certeza, suína, não sei mais o que. com certeza. Esses dias teve o negócio do frango, ele disse, você não vai comer mais ovo, e sempre acontece alguma coisa nesse sentido aqui. A Luciana tá mandando aqui, ó, meu respeito e admiração a todos os veterinários, é uma profissão muito linda, né? E, inclusive, ela disse o seguinte, ela falou um negócio muito interessante aqui, que ela iniciou a alimentação natural com a Shih Tzu dela, né? Que inclusive é vizinha nossa, a Melinda, e quais os cuidados, né, que ela tem para poder fazer a escolha do alimento, né? Porque talvez tem gente que força o cachorro ou o gatinho comer aquilo e às vezes ele não gosta, né? Até quando pode tentar, tem que ir variando até encontrar, por exemplo, em relação uma que dê certo, que ela vai conseguir comer, né? Tem Sim. muito a ver com isso também. Lembrando que a alimentação natural não é resto de comida, viu? Da É, gente. tem isso também. Lembrando, Tem vamos isso entrando também. num assunto muito legal aqui. É, a gente fala que a alimentação natural, tem pessoas que falam assim, eu dou comida para o meu cachorro. Aí vai ver, vai lá no fundinho, dá o restinho de comida e fala, ó, meu cachorro está comendo alimentação natural. Gente, toda alimentação natural, ela tem que ser individualizada, né? Suplementada. Eu acho assim perfeito quem entra com alimentação natural. Tem animal que não gosta, vamos supor, de frango. A gente vai mudar essa dieta dele para ele poder consumir, porque o animal, a gente tem que fazer o cálculo de acordo com o que ele come e o que ele gasta e o que ele gosta de comer. Tem animal que não come. Eu tenho uma gata que assim, eu tinha uma gata que ela comia carne assim, adoidado. A minha outra gata não come. Então a gente sempre tem que ir associando, né? A gente sempre tem que ir inserindo coisas para eles comerem. Tem veterinário que fala assim, ó, o cachorro ele tem que se adaptar com o que a gente oferece para ele. Mas eu sou assim, calma, vamos com calma, vamos ir fazendo os gostinhos, vamos tentar entrar com o que ele gosta de início, vamos ver como que sai. Às vezes, mesmo com a dieta, com a alimentação natural, eles vão ter por exemplo, algum probleminha. Se foi assim inserido de um jeito brusco, ele pode ter uma diarreia, Sim. né? E é normal. Então a gente vai, não é também uma receita de bolo, então a gente vai individualizando, né? A gente vai fazendo aquilo lá de acordo com a necessidade dele. Não gosto de frango? Coloca uma carne suína. Não gosto de tal coisa? Vamos melhorando e fazendo tudo aquilo de acordo com o que ele realmente precisa.
E tem uma coisa também muito interessante, que às vezes a gente vê as pessoas passeando com seus dogzinhos assim, tal, tal, e de repente tem um doguinho que ele tá bem gordão, né? E aí, existe a parte também em relação à dieta, né? Para poder dar uma comida balanceada também, tanto para cachorro, gato e tudo mais, né, doutora? Eu costumo ver pelo score do animal, né? Eu falo que o score perfeito é aquele que a gente consegue ver a silhueta, a gente não vê as costelas, mas quando a gente palpa, a gente sente, Sim. né? O animal obeso é um animal inflamado, que ele vai ter alguns probleminhas, né? Então a gente sempre faz o cálculo, é um animal mais sedentário, então a gente vai tirar um pouquinho de tal coisa para ele melhorar, ele come muito, uma quantidade grande, assim, às vezes ele está ficando muito tempo, né, com fome, então vamos ir fracionando, vamos aumentar a frequência, diminuir, é igual a gente, não tem segredo, é igual a gente mesmo. E o animal, quando ele está gordinho, a gente tem que pensar que ele vai ter problema de articulação, ele pode ter problema com, né, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, ele vai ter alguns problemas, né? Então a gente tem que levar ele para a melhor forma, é igual a gente, não tem segredo. Doutor, a Camila tá até aqui, ela vai saber do que eu vou falar, porque eu acho interessante. A gente tem muito medo de acontecer alguma coisa com o nosso cachorrinho, com a Pan. Eu sei que é um erro nosso gravíssimo, isso a gente quase que não sai com ela. A gente leva ela para poder tomar banho toda semana, toda sexta-feira ela toma o banhozinho dela e tal. A gente deveria sair mais vezes com ela, né? Mas a gente tem muito medo de ter um escorpião, de ter alguma coisa. A gente mora num condomínio. E aí, esses tempos de chuva agora, alguma coisa nesse sentido. Dela comer alguma coisa, porque no começo, vixe, o que tinha sofá, mesa. Muita gente falou assim: não, o Shih Tzu macho, ele vai arrebentar com a sua vida. A fêmea arrebentou com a nossa casa inteira, né? Mas tem uma coisa que a gente já coloca para ela já há algum tempo, que é fruta. Então, por exemplo, ela é apaixonada em maçã. Ela come maçã, se deixar ela come só maçã. A raçãozinha dela é balanceada, né? A gente comprou uns biscoitinhos naturais também, que a gente coloca para ela. Outra coisa que eu queria perguntar também é sobre em relação aos dentes, né? A gente dá aquele negocinho também de manhã, que ajuda a limpar o dente e tal. E aí, tem os veterinários que querem torcer o pescoço da gente, que falam assim, não pode ficar dando essas coisinhas para comer durante o dia, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E realmente ela não tem muita atividade, que é um erro que a gente está tentando ver se consegue dar uma corrigida nisso. Mas a fruta também, ela ajuda bastante, né, em relação ao animal. Eu tinha muito medo, assim, eu comprava daquela cenourinha. Ela comia, mas dava uma diarreia, tinha dia, né? Não sei se era por conta da quantidade, alguma coisa nesse sentido. Pera ela gosta, maçã ela gosta. Excelente. Reza a lenda que melancia também para os Shih Tzus é legal, né? E isso é uma coisa importante também, né? Colocar, tanto assim, você coloca tudo que ela vai comer, mas em relação a frutas também durante o dia, né? A gente tem que balancear, né? Não adianta a gente entrar com a ração, a gente olhar o rótulo, porque toda a ração a gente precisa olhar o rótulo e fazer o cálculo de acordo com o peso. Cada ração oferece um nutriente a mais, outro nutriente a menos, então depende muito da ração que você está comprando, a marca e tudo mais. O petisco, a fruta, ela é, assim, excelente. Só que a gente não pode exagerar, porque senão ela pode engordar. Tem uma pergunta do André aqui. Fala, André. Não, pelo amor de Deus. Uva, cebola, açaí, chocolate para cachorro. Não, mas chocolate Pelo amor chocolate não de pode, né, Deus. doutora? Nunca. Não. Ah, Não. Gente, são produtos, são alimentos tóxicos. Chocolate, pelo amor de Deus. É o ovo de Páscoa. Não, por favor, não. Não ama Nutella, é mentira. Não passa. Gente, vocês vão me deixar louca, sério. Ô, doutora, mas você sabe que a gente... tem tudo. Inclusive tem panetone para cachorro, que é feito de frango, né? Que mais que tem? Tem um ovinho de chocolate, que não é chocolate, mas é... Só que são... Tem até cerveja para cachorro. Tem vinho. Tem vinho, cerveja. Eu não gosto, Sim. tá? Eu vou ser sincera para você.
não gosto muito, chegou Páscoa, tal, não sei o que, tal. Só que tem muita coisa lá ruim, entendeu? Então, assim, esses petiscos, assim, mais vinho, cerveja, eu já não indico muito, não. Mas não, pelo amor de Deus, não dê chocolate, Mas por favor. uva É tóxico. então, tem Uva passa, né? E o chocolate, o organismo do cachorro, por exemplo, ele não consegue metabolizar direito. Então, ele pode intoxicar. E, gente, lá no hospital veterinário, eu já vi um caso de intoxicação que foi feio. Foi muito feio. O cachorro chegou lá, assim, tava em choque praticamente. E aí foi ver, tinha dado chocolate pro cachorro. E é muito feio. Então, na dúvida, ou no. Gente, pelo amor de Deus, Google não, por favor. Porque Por favor. vai aparecer tanta coisa lá que você vai Tem achar, gente não, que eu vai dou pro falar meu assim. cachorro e é bom. Não é. Tem gente que vai falar assim, pode dar porque eu já dei pro meu cachorro a vida inteira. E nunca tive problema. Só que a gente tem que entender que cada animalzinho reage de um jeito. Sim. As frutas cítricas, né? Não são ruins. Só que o pH do cachorro, ele é diferente do nosso pH. Então, às vezes, o cachorro que tem uma predisposição a ter uma gastrite, ele pode vomitar depois que comer uma fruta ácida. Sim. Entendeu? Então, é tudo... Mas pode ser que um cachorro não coma e não tenha nada. E a Pan é meio exigente, que ela prefere inclusive a maçã verde, que é mais cara. Tem isso também, que ela é meio, né? Meu cachorro gosta de manga. Desse Ele jeito come aí. manga, muito. O Marcelo inclusive tá falando o seguinte, né? Que a Shih Tzu dele está acima do peso, né? E qual que seria a iniciativa que ele deve fazer do processo de emagrecimento. Ele falou que a dela deve ter uns 9 quilos, mais ou menos. A Pan deve estar com isso, 7, 8 quilos também. Mas a gente tem que ver o tamanho, é igual eu falei, o score, a gente tem que avaliar, a gente tem que ver o que está comendo, o que a gente vai tirar. Então, é um conjunto. Vamos supor, o animal, ele chega obeso, ele tem que emagrecer. Tem as ração light, né? Tem muita gente também que vai lá e dá ração light e fica dando petisco. Mas um pão. É comer um lanche, tomar uma Coca Zero, né? É um pãozinho. Eu molho no café e dou com manteiga todos os dias. Eu não sei por que meu cachorro tá engordando. Doutora, e pão também não pode, né? Pão, bolo, essas coisas, né? O pão, ele não é tóxico. Só que ele tem muita caloria, ele tem muito carboidrato. Então, às vezes, o animal que está acima do peso não é recomendado. Ele não tem um componente tóxico que vai fazer mal. Pode ser que o animal ele coma um pão e tenha uma diarreia, mas isso aí é de animal para animal. Mas ele é uma bomba calórica de carboidrato. A gente dá quando a Pan tá meio... A gente tem muito medo. A Pan, de vez em quando, ela acontece aquele tal de espirro inverso, né? Reverso. Isso. Nossa, e tem dia que volta rápido. Aperta o narizinho. A gente fecha, faz a massaginha. Mas tem dia, esses tempos atrás, ficou acho uns 40 minutos, eu fiquei desesperado. Como não tossia, a gente achava, aí a gente ligou pra veterinária, aí a Camila desceu pra comprar um pão, achou um pedaço de pão, aí ela até deu uma melhorada, que desceu, acho que era alguma coisa que tava junto. Mas dá um susto. Dá um susto mesmo. É assim, a característica da raça, Sim. né? O meu também faz super e assim, mas logo passa, né? Só que a gente tem que saber identificar se realmente é esse espirro reverso que, né? Ou se o animal ele tá engasgado. Então sempre avaliar a mucosa, né? A mucosa tá roxinha, significa que o animal ele pode estar em hipóxia, Sim. falta de oxigenação. Então, quando não tá parando, sempre a minha orientação, olha a gengiva, olha a mucosa. Ela tem que estar normalzinha, vermelhinha, porque se ela tiver arroxeada, né, aí o animal não está conseguindo respirar. Aí é quando você tem que pegar e levar para o veterinário. Muito bem. Tem várias perguntas chegando aqui. Nós temos aqui o Paulo Paim está fazendo uma pergunta aqui. Se a carne deve ser dada para o animalzinho crua ou cozida. A carne, eu sei. Ô, Paulo. Amor, te amo. Eu sabia que ele ia fazer essa pergunta. Não é a carne, né? A carne não tem problema. Todo o processo de cozimento da carne pode ser não. Todo o processo, por exemplo, uma carne que é feita na pressão vai matar o nutriente. Eu gosto de dar carne crua, né? Com ossos. Osso
Gente, um alerta muito importante. Osso nunca cozinhar. Sempre dá cru. Osso é excelente, ele tem condroitina, ele tem colágeno, ele é muito bom. Sempre osso cru, nunca osso cozido. Ai, mas eu tenho medo porque não sei o que, eu vou lá, cozinho e dou o osso. Gente, osso nunca, nunca, nunca cozido. É. Sempre A cru. gente nunca deu se osso for. pra Ela vai pãozinho. adorar. É A gente mesmo? tem que pensar que eles vieram lá dos lobinhos, né? Lá da natureza. Lá eles não iam lá, acendiam fósforo e cozinhava, Sim. né? Então a gente tem que entender que lá eles caçavam. Eu percebo que tem muita gente falando sobre ansiedade. Ah, mas igual você falou dos óleos essenciais, né? Tem muito cachorrinho que realmente tem uma ansiedade, né? Por quê? Porque não passeia, fica o dia inteiro trancado. A gente precisa fazer um enriquecimento ambiental. Por quê? Porque cachorro, eles vão lá, eles roem a mesa, eles vão lá, eles destroem o sofá, eles vão lá. E isso vem lá daquela época, lá da natureza, lá do lobinho. O lobo, eles caçavam, né? Eles iam lá e destruíam a presa, né? E a gente tem que entender que quando a gente tem um animal, a gente precisa, a gente precisa também entender o que eles sentem, o instinto deles. Tem animal que, ai meu Deus, meu cachorro tá comendo cocô, o que que eu faço? Eu falo, gente, lá na natureza eles faziam isso, né? Então a gente também tem que entender que eles têm os instintos deles, né? A gente dá uma ração pra ela que ela não aguenta nem o cheiro da ração também, então acho que ela nem comeria. Eu vou fazer uma pergunta aqui, gente, é uma pergunta séria, às vezes a gente fala assim, a gente fala em relação à ansiedade. O cachorro fica muito assim. Existe cachorro, por exemplo, assim, tipo imperativo ou meio que autista nesse caso? Existe, tem como identificar um cachorro desse tipo também, que às vezes não está dando muita atenção, ou ele fica meio, você fala uma coisa e o cachorro talvez não tá escutando direito, não está entendendo direito, fazendo alguma coisa assim? Assim, a gente precisa entender o que eles estão tentando nos dizer. Por exemplo, tem muito cachorro que tem ansiedade, sim, e a gente faz o enriquecimento, vai lá e compra, sei lá, pneu, né? Faz aquele enriquecimento ambiental e isso já surte efeito legal, né? Mas o meu cachorro, ele tá esquisito. Vamos falar sobre a parte de saúde. Ó, meu cachorro tá andando em círculos. O que que pode ser? Meu cachorro tá batendo a cabeça na parede. O que pode ser? Uma cegueira, né? O meu cachorro tá estranho. Pode ser um problema neurológico relacionado. Então, a gente precisa entender o que eles estão falando, né? Se aquilo lá é uma parte relacionada à ansiedade de fato ou se é alguma doença associada. Ó, mas o meu cachorro comeu tal coisa, comeu uma plantinha e de repente ele ficou meio, sei lá, andando, cambaleando, e eu sei que isso não é normal. Opa, então vou levar ele no veterinário para a gente entender. O veterinário ele vai fazer toda a parte clínica, vai fazer os exames, tudo que tem que fazer, os testes neurológicos, e ele vai conseguir E identificar. aparece tudo, doutora. Aparece tudo. tudo. E, por exemplo, o exame físico, né? A gente tem os testes, por exemplo, ó, meu cachorro, eu acho que ele tá batendo a cabeça na parede, eu acho que ele não tá enxergando. A gente faz os testes, pega um algodão, coloca e vê. Então, tudo isso é classificado e a gente consegue lá entender melhor sobre, pega a anamnese, a gente junta tudo Sim. e consegue ter um norte direcionado. Muito bem. É sempre importante ver. E uma coisa que a gente percebe também é em relação assim, é a falta de atividade mesmo, em relação aos brinquedos, né, que tem que ter lá em casa. A Pan tem uma caixa de brinquedo, só que ela tem uma aranha lá que tem 300 anos, ela não solta aquela aranha por nada na vida. Uma bolinha roxa também, que é a dela. Você pode dar 300 bolas para ela, mas aquela dela é especial. Tem gente que fala assim, nossa, mas eu comprei tanto brinquedo, ela vai na meia. Na meia. Não, a meia lá em casa. Meia e havaiana, um negocinho debaixo da havaiana. A gente já até ficou
ficou perdido. Ó, quero falar aqui da Tom Sports, para você que não conhece ainda, a Tom Sports fica no Iguatemi, aqui em Rio Preto, tá? É a loja mais completa de artigos esportivos, tem também tudo para você que é atleta ou para você que tá fazendo realmente somente uma caminhada, tá? Lá na Tom, inclusive, você vai encontrar bikes, tem para você que tá fazendo agora o beach tênis, que tá todo mundo querendo, tá todo mundo participando também, vôlei de praia, você vai encontrar bolas, as melhores marcas você encontra na Tom Sports, tá? E o mais bacana de tudo isso são os acessórios e os preços são realmente compatíveis para você. Você vai chegar lá, você vai conseguir fazer o seu plano. Tem uns tênis da Under Armour lá que chegaram, que são incríveis, tá? Tem um que chama Máquina, que é sensacional, vale a pena você conhecer. Fica no piso térreo ali do Iguatemi, muito fácil, você vai encontrar uma loja linda, colorida. Tem o @TomSports_, @TomSports_. Você vai lá para você poder conhecer a loja, que é sensacional. Com a gente também Encantar e Mimos Afetivos, tá? Que nasceu no meio da pandemia e ela faz a personalização de artigos, de canecas, de presentes, tudo feito com muito carinho e realmente exclusivo para cada pessoa, com a qualidade sem igual. Cestas, canecas, porta-copos, kits, balões, tudo personalizado, tá? Com itens diversos, criativos, que levam aí a personalidade de cada pessoa. É a melhor forma para você, inclusive, presentear. Você vai dar de presente aí para quem você gosta. @Encantar e Mimos, tá? No Instagram. Procure lá, fale com a nossa querida Renatinha, que você vai encontrar sempre o melhor. Eu gosto até de mostrar, tem o porta-copos que a Renata faz, ó, que é muito bonito, ficou lindão, e o trabalho, o acabamento é sensacional, vale muito a pena, você vai encontrar, tá bom? Por falar nisso, quero aproveitar e falar aqui do Rogério. Muita gente fala assim: Hamilton, o logotipo ficou muito bonito, o seu Instagram tá todo muito certinho, tudo muito organizado. Quem fez isso? Quem fez tudo isso para você? Rogério Simão, arte finalista. Se você tem sua empresa, tem o seu Insta, você que é autônomo também, quer deixar o seu Insta um pouco mais aí caprichado, o Rogério Simão vai fazer o logo, vai desenhar, vai deixar lindão para você e com certeza vai ser muito mais atrativo, tá? E o mais bacana de tudo isso é com preço justo. Procura lá nas redes sociais, @Rogério Simão Arte Finalista, para você que tem site, o seu Insta, redes sociais e tudo mais, o Rogério. Inclusive brindes, tá? A caneca também, a Amanda vai ganhar uma caneca. Adorei. Aqui. E na semana que vem nós vamos fazer também alguns sorteios aqui para o pessoal. Farofa da Nega, que é o melhor acompanhamento que existe, tá? Inclusive Farofa da Nega, se você não encontrar nos estabelecimentos, pode procurar aí que você vai encontrar. São 5 sabores. Tem a picante, que é a que eu mais gosto, tem também a caipira, tem a de limão, tem a de banana e tem também a tradicional. farofadanega.com.br, @Farofa da Nega. Inclusive a Nega agora, ela vai nos lugares, assim, nos supermercados, a galera pede para poder: Márcio, você que é a Márcia da Farofa da Nega, tira uma foto comigo. Tava conversando com o Vander, tá assistindo a gente aqui. E cara, é um dos melhores acompanhamentos para o seu churrasco e para o dia a dia, tá? E ó, produto natural, artesanal, feito aqui em Rio Preto e para o Brasil e para o mundo inteiro. Farofa da Nega junto com a gente aqui também. E eu queria aproveitar também só para dar mais um recadinho nesse bloco aqui, que daqui a pouquinho vai ter o sorteio da Maridom, tá? Maridom Burger House e também do Cacói, que é o nosso restaurante oriental em Badiba City. A galera que não participou ainda vai lá no Instagram, @noarcomhamilton, tem lá os 2 posts, é só você seguir certinho lá, que no final a gente vai fazer os sorteios aqui para quem está participando junto com a gente. Só para poder encerrar aqui, mandar um abraço também ao pessoal da Terceira, Melzinha. A Terceira é comunicação integrada, que faz toda a assessoria nossa em comunicação, a gestão de rede social, criação de conteúdo e também tanto da maneira institucional como também o especializado, tá? Bora tecer novas ideias aí? Procure a Tecer nas redes sociais, @Tecer_com, @Tecer_com. Daqui a pouco a gente vai falar também aqui da Bitulink, da Barone e de outros patrocinadores. Inclusive hoje a gente vai falar daqui a pouquinho também da Carol Mauri, que ela tá junto com a gente, vai estar fazendo uma promoção pro Dia Internacional da Mulher, a Barone Transportes e tudo mais. Doutora, tem uma perguntinha aqui que eu achei interessante. A Jaqueline está perguntando se tem mais ou menos uma expectativa de vida do piquinês. Ela já tem uma fêmea de 11 anos. Nossa Senhora. A gente tem que pensar que as raças grandes, elas têm menos expectativas que as raças pequenas, né? Quantos anos ela tem? Ela falou que já tem 11 anos. 11 anos? E tá bem? Tá bem.
Não, Colocou aqui mas que tá vou falar, tá jovem, viu? Já atendi de 23. piquenês de 23. Não piquenês, Ah, tá. mas era um Outras poodle. raças. É, Poodle. raça pequena. Sim. Então, assim, tudo depende da vida, né, do animal, né? A gente tem que pensar na parte genética. Ó, tem uma genética boa. A alimentação é tudo, né? Uma alimentação boa, né? Vacinado, vermifugado. A expectativa, ela depende desses fatores, né? Da alimentação, da genética, né? E aí o animal ele tem uma maior expectativa ou menor expectativa. A gente tava falando aqui sobre, infelizmente, sacrificar o animal, né? A minha sogra tinha um poodle, que ele já tinha acho que uns 375 anos, o cachorrinho. Ele não tinha dente, ele já não escutava, ele era cego, andava trombando nos lugares assim e tal. Chorava muito, né? Porque às vezes estava muito escuro, ele já era cego, ele ficava com medo de ficar meio sozinho. Mas durou muito tempo e eles não sacrificaram e deixaram até o último dia, até realmente não ter mais como, né? E eu até brincava muito, porque quando ele ia passear, ele levantava 3 horas da manhã para passear. Falava assim, os caras vão achar que você vai levar o cachorro para sacrificar de jeito. Porque o cachorro não enxerga, é surdo, não tem um dente na boca, né? E comia normal. E comia, e fazia as bagunças dele e tal. É, tem isso também, né? Dá até na velhice do animal, tentar Com proporcionar uma qualidade de vida certeza, melhor, né? com certeza. O animal velhinho, cachorro, gato velhinho, ele precisa de cuidados, né? Ele precisa, por exemplo, a gente nunca pode ter, um exemplo, sei lá, a piscina e um animalzinho velhinho cego, né? A gente tem que tampar aquela piscina, né? A gente tem que pensar que aquele animalzinho ele vai lá, ele pode morrer afogado. Tem um caso de uma poodlezinha que ela estava com 21 anos, né? E ela estava super bem, tomava até água filtrada, né? E ela estava ceguinha. E de repente ela foi vista na piscina, morta. Meu Deus. E assim, aí a gente para pra pensar, nossa, mas ela poderia ter vivido mais, tal, mas ela estava super bem cuidada, sabe? E às vezes um descuidinho ali e tal. Então, a gente precisa ter cuidados, né? Até na velhice deles, porque, assim, por exemplo, não tem dente, igual você falou. Ai, vamos deixar uma comidinha mais pastosa para não ter dor no dente, né? Às vezes tem um acúmulo de tártaro. Vamos dar uma alimentação mais molinha. Tem todos esses cuidados, Sim. né? Tem uma pergunta aqui, ó. Caso um cachorro, né, fica sabendo que é uma coisa realmente terrível, alguém joga uma bolinha de carne e tal, envenena o cachorro, né? Se existe alguma coisa que pode ser feito antes do veterinário atender, se dá tempo de fazer alguma coisa. Muita gente fala negócio de leite, né? Dar leite pro cachorro, alguma coisa nesse sentido. Pelo amor Gema de de Deus. ovo, outras coisas mais. Existem realmente isso? É uma lenda? Ou tentar o mais rápido possível levar até, né? Ou tentar fazer alguma Gente, coisa nesse o sentido. mais rápido possível levar ao veterinário. Eu estava falando sobre aqueles grupos de internet e tudo. Eu via tanta coisa que eu ficava de cara. Vamos pensar. Eu gosto de fazer as pessoas pensarem. Um animal que ele tem uma alimentação boa, né? O organismo dele está trabalhando para quê? Para pegar aquilo que é bom e excretar aquilo que não é bom, né? E o organismo vai trabalhando a todo momento quando ele tem uma alimentação boa. Vamos pensar em um animal intoxicado, né? Sei lá, ingere alguma coisa tóxica para o organismo. O organismo Sim. fala assim, ó, a gente precisa trabalhar para eliminar essa toxina, esse agente tóxico, né? Vamos trabalhar. Aí é quando sobrecarrega. E aí, quando sobrecarrega, que é o perigo. Quando a gente pega e dá leite ou ovo, o cachorro e gato, eles não podem tomar leite de vaca. Eles não podem tomar leite de vaca. Eles podem se tornar até intolerantes. Ah, mas meu cachorro toma leite todos os dias e tá tudo bem. Só que ao longo do tempo, ele pode fazer mal para ele. O organismo não vai aceitar do mesmo jeito. Sim.
Então, o organismo vai sobrecarregar ainda mais. Ele está trabalhando para eliminar aquele agente tóxico e aí vai lá e dá ovo ou dá leite. Não existe nenhum componente no leite, não existe nenhum componente no ovo, não existe nada que vai pegar o veneno e vai tirar. O que ele precisa fazer? Ele precisa eliminar. Hidratação, entrar com algumas medicações para tirar um pouco essa sobrecarga, né? Às vezes sobrecarrega o fígado. Vamos ajudar o fígado. Esse forçar-vômito aí é um pouquinho perigoso, porque depende um pouquinho gente, aconteceu, o cachorro está passando mal, leva no veterinário. Ele vai saber estabilizar. A gente precisa estabilizar. A gente não pode piorar aquele quadro, né? A gente não pode dar leite, colocar leite na boca do cachorro e esperar que o leite vai fazer um milagre, que não vai. Você vai sobrecarregar ainda mais o organismo dele. E aí, ao invés do organismo estar trabalhando para eliminar aquela toxina, o agente tóxico, ele vai estar trabalhando para eliminar aquilo lá e ainda mais eliminar aquele leite, e você pode causar uma diarreia. Ou seja, você vai desidratar aquele cachorro que precisa eliminar tudo aquilo lá e vira uma bola de neve. Tem animal que morre. Já vi também na internet falar que eles postam foto assim de um cachorro sem pelo e falam assim: nossa, meu cachorro tá com tal coisa. E eu olho assim os comentários, eu fico assim falando: meu Deus. Joga óleo de freio queimado, sarna, joga querosene, sabe? Eu falo, gente, só falta riscar um fósforo e queimar o cachorro. E isso daí a gente tem que entender que a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente fala isso na internet. E ainda mais quando a gente fala sem saber. Meu cachorro tá fazendo cocô com sangue. O que pode ser? Pode ser muita coisa. Pode ser uma diarreia, pode ser uma gastroenterite, pode ser várias coisas que está causando aquilo lá. Pode ser uma doença infecciosa. Mas eu dei esse remedinho pro meu cachorro e ele ficou bem, ele melhorou. Aí eu olho lá a foto do remédio, entro no perfil da pessoa, vejo que o cachorro dela é muito maior do que o outro. Sim. E com certeza, né, a medicação de acordo com o peso, o tamanho do animal. E aí aquela pessoa tá falando assim, intoxica seu animal com esse remédio, entendeu? E às vezes a pessoa, no ato de ajudar, né, achando que ela tá ajudando, ela tá piorando o quadro. Infelizmente acontece muito. Doutora, tem uma coisa também interessante que a gente vê muito, assim, o tamanho do animal, o porte do animal. Às vezes a pessoa ela mora em um apartamento, mas ela quer ter um São Bernardo. E aí é ela, o marido, 2 filhos, e não tem como colocar, mas ela quer ter, o sonho dela é ter aquele cachorro e tal. Primeiro que não tem como a gente mudar a cabeça dessa pessoa, né? Não. E também não tem como comprar uma casa, dar para ela morar, um sítio, uma chácara e tal. Essa consciência em relação também ao porte do cachorro e a qualidade dele, às vezes ele fica assim, sozinho demais, ou não faz atividade, ou dependendo do porte do cachorro, é uma das coisas também que deixa o cachorro cada vez mais estressado, né? Com certeza, com certeza. Sempre quando a gente vai ter um animal, igual eu falei, a gente precisa entender aonde a gente mora, entender o que aquele animal precisa. É um animal muito ativo, né? Um animal que precisa queimar muita energia. Como que você vai ter um animal dentro de um apartamento fechado lá? Tem casos que o animal ele começa a se mutilar. Sim. E tem casos que ele começa a ter dermatite, começa a lamber, ele fica louco, né? Ainda mais animal que precisa queimar. Tem um caso também que aconteceu, é um caso de uma pessoa que ela tinha 2 pitbulls, né? E criava esses cachorrinhos lá, tal, no cercadinho pequeno. Eles não tinham espaço para eles poderem queimar energia. E pitbull gasta muita energia. Sim. E aí foi lá e pegou outro cachorro e colocou lá. Quando ele chegou, o cachorro simplesmente estava lambendo o sangue do animal. Ele tinha acabado com o cachorrinho novo, né? E por conta
do espaço, O né? convívio que eles têm, né? Do convívio, né? Tem pessoas que bate, né? Às vezes Sim. deixa o animal mais bravo ainda. Então, o ambiente que ele vive vai interferir, né? E é um animal que é de grande porte, precisa de um espaço grande. O Éder, inclusive, falou aqui, ó. Oi, doutora Amanda, lá no condomínio tem alguns cachorros que não tem dono, né? Os condôminos falaram em castrar esses cachorros ou então doar para algum canil. Eu disse para poder entregar para o canil, no caso, né? E a gente vê também, inclusive, num outro projeto que eu tinha, nós recebemos a Lari. A Lari faz parte também de uma ONG aqui da cidade, faz parte de um projeto. Tem um lugar que tem 270 e tantos cachorros, né? E às vezes assim, pô, seria muito bacana se a pessoa quisesse dar de presente para o filho vamos dizer assim, a adoção responsável, né? Que chega lá e pegar um cachorrinho, é que você não vai encontrar lá um Shih Tzu, você não vai encontrar um cachorrinho pequenininho, nada, talvez você vai encontrar um cachorro um pouco mais velho, machucado, alguma coisa nesse sentido. Eu falo que se eu morasse em casa, eu teria mais uns dois, três cachorros assim, e Uhum. queria pegar aqueles bem machucados, aqueles bem para poder realmente cuidar, para falar, Pô, ó, se legal. ninguém cuidou, a gente vai cuidar de você aqui, né? Mas tem essa parte também. Ah, eu vi um cachorrinho na rua, chega lá e joga lá no canil, não sabe se a pessoa também ela vai ter condições de dar mais uma ração, se chegando lá os outros cachorros não vão atacar esse cachorro também. Exatamente. Gente, vira-lata, é, s- assim, eles precisam da gente, né? Eu amo vira-lata. Eu amo vira-lata. Assim, tem lugares que realmente não tem onde colocar, não tem onde colocar. E às vezes a gente se unindo, todo mundo, a gente consegue ajudar, né? Tem muita gente, igual eu falei, que vai lá e quer ter um animal só porque ele é de raça. Ah, eu quero ter um cachorro de raça, tal, não sei o quê. E, pô, é a mesma, é, é o mesmo amor, é o mesmo carinho, eles vão fazer festa do mesmo jeito. E, cara, a gente ainda tem que amadurecer esse assunto sobre animais de raça, animais, né, que não tem raça. E a gente tem que entender que os lugares estão precisando, eles estão sobrecarregados. Eu vejo muita gente falar, estou precisando de doação de ração, eu tô precisando. E quando a gente vai ver o lugar, assim, não tem aonde colocar, né? E aí uma pessoa vai lá, quer ter um animal de raça e não dá conta de cuidar. É. Isso é uma das coisas também. Ó, nós temos aqui a Indianara, ela falou que ela tem um gatinho e por incrível que pareça, ele ama comer alface. Coelho? Tem um gatinho que parece um coelho que ele ama comer alface aqui e tal. E ela falou que já teve um coelhinho também aqui, né? Quem mais tá mandando um alôzinho aqui? Amanda, muito legal o seu trabalho. Dá pra ver que você entende do assunto. A minha cachorrinha está com muita coceira e às vezes a orelha dela fica inchada, né? Pode ser o chocolate. Bom, mas se você estiver dando chocolate, a probabilidade pode ser também, ou não, né? O chocolate ele vai causar outras. Primeira coisa, não dê chocolate, Sim. por favor. Então, primeira coisa que tem que fazer, tira o chocolate, não dê, né? Se pode ser o chocolate, provavelmente tenha dado chocolate. Não dá chocolate. Ultimamente, eu estou atendendo muitos casos de otite. Pode estar relacionado com a chuva, né, que não está parando, está chovendo todos os dias, tudo mais. Estou atendendo muito caso de otite. A orelha inchada, a gente tem que pensar que a otite, ela pode ter várias causas. Pode ser bacteriana, pode ser fúngica, pode ser problema dermatológico associado. O que a gente tem que fazer? Descobrir a causa para tentar entrar com o tratamento. Mas acredito que seja alguma coisa relacionada à otite mesmo. O Vander tá mandando um alô pra gente, o Vander que é da Farofa da Nega. A gente tava falando sobre a questão do envenenamento, né, as coisas que, igual o André falou assim, será que dá isso aqui para tentar chegar até o veterinário? Ele falou assim que ele tem uma conhecida que na época deu carvão ativado pro cachorro, né, e na hora que ocorreu, né, e aí mandou aqui pra gente.
e aí salvou o animal e deu tempo de chegar até o Sim, veterinário, né? pode. É sempre bom a gente ter uma farmacinha, né? O carvão, ele vai ajudar, né, a segurar e levar ao veterinário, né? Mas a gente entrou naquele assunto de leite, né, de ovo. Se você puder ter o carvão em casa, ele é muito bom, ele ajuda, né? Até, mas a gente tem que saber se realmente aquilo lá é um envenenamento, o que realmente está acontecendo e pode dar. É tipo assim, quem mora em apartamentos e às vezes, por exemplo, o pessoal fala lá do condomínio, olha, quinta-feira vai ter uma dedetização aqui no prédio e tal, deixa as janelas abertas, não sei o que, se tiver cachorrinho, tira. Aí vamos supor, você sai de casa, o cachorrinho vai junto com você até acontecer tudo certinho. Aquele veneno, aquela coisa que passou lá, ela não vai pegar em nenhum lugar, ou se o cachorro lamber depois, não vai ter algum problema? Pode ter problema sim. Pode Ah, ter problema sim. É um veneno, né? É um veneno que se o animal ele tiver contato. Tem produtinhos para carrapato. Ah, eu vou, sei lá, pulverizar minha casa. Eu sempre falo para tirar o animal. Às vezes ele é mais sensível, né, ele tem uma sensibilidade maior e ele pode ter um problema, uma dermatite, ele pode ter um problema de intoxicação por conta do veneno. Então, sempre tirar o animal do ambiente quando fizer né, for pulverizar a casa, fazer a detetização, sempre tira o animal, porque aquilo lá pode fazer mal para ele, sim. doutor, e assim, o animalzinho tá bem, não tá apresentando nada, não tem nada diferente. Como que funciona assim? De quanto em quanto tempo é bom levar, chamar o veterinário, ou levar? Quando vai fazer assim? Ah, bom, tem a vacinação, tem a carteirinha dele. Ele vai vacinar em agosto, por exemplo. Quer dizer que eu só vou em agosto, ou pode ir 2, 3 vezes por ano, só para dar uma olhadinha no animal. Ó, o protocolo de vacinação, 3 doses da múltipla, né, V8, V10, e uma dose da raiva. Tem veterinário que faz uma quarta dose, mas isso daí não é uma regra. Depende do ambiente, depende, né, do histórico do animal. Então, são 3 doses no intervalo de 21, não pode passar de 30 dias. Na terceira dose, faz a da raiva. Essas são as essenciais, tem as outras vacinas também. E aí a gente segue os protocolos das outras vacinas. Após isso, uma dose da raiva e uma dose da múltipla anualmente. Para a gente poder ter um controle, para a gente poder assim, fazer um check-up nele, eu gostaria, assim, mas é muito difícil que isso aconteça, mas eu Sim. gostaria de 6 em 6 meses fazer um hemograma para a gente avaliar, né, como está a função renal, hepática, se ele tem anemia. Existem algumas doenças que elas são subclínicas, que o animal não apresenta sintomas. Sim. Já aconteceu em check-up eu descobri que o animal estava com a doença do carrapato e a gente conseguiu tratar sem antes o animal ficar ruim. Que é uma doença terrível, né? Exatamente. A doença do carrapato, ela tem a erliquiose e a babesiose, né? E elas podem, assim, matar o animal. Então, o animal, às vezes, ele pode chegar muito ruim e pode ser, assim, agudo, né? Ó, meu cachorro estava bem ontem, hoje ele está vomitando, agora ele está, assim, muito mal e tem que internar e tem que ficar lá internado. Fazer o tratamento na internação, ficar com soro, né? E, assim, é muito importante a gente fazer esse check-up, porque a gente consegue, a gente não espera o animal ficar ruim, a gente consegue tratar. Igual eu falei, tem animal que apresenta uma doença que está lá, latente, dormindo. Algum fator faz com que caia a imunidade, às vezes alta queda de temperatura, faz cair a imunidade e o animal começa a apresentar os sintomas. E às vezes, se a gente tivesse feito um exame lá atrás, a gente conseguiria identificar, tratar sem o animal ficar ruim. Outra coisa também, em relação ao pelo, né? Em relação ao pelo do animalzinho. Por exemplo, Shih Tzu. A gente não procura assim tosar pano zero, não. Ela era muito peluda, chegava até no chão. Mas aí toda vez que saía para passear, sujava mais, então era mais complicado, né? E toda semana ela toma banho. É verdade ou é mito essa questão assim? Como é muito peludo, quando está muito quente, eles sofrem mais? Ou não tem nada a ver isso aí? Gente, o pelo, ele é um protetor térmico. Vamos supor que está muito quente, Rio Preto, né? Aquele Sim. calor super quente.
o pelo dele, ele está protegendo, ele está conseguindo equilibrar a temperatura do ambiente com a temperatura corporal. Imagina se a gente vai lá e tosa um animal, né? Ó, tosei ele porque ele tô sentindo ele muito ofegante, porque ele tá com calor, ele vai sentir mais calor, porque ele não tá com aquela proteção. Entendi. Então, isso que falam que, vou tirar o pelo do meu animal porque ele tá com muito calor, no calor, é um mito. Tá? Então a gente precisa. É a mesma coisa no frio. O pelo, ele vai. Eles perdem o pelo, por exemplo, vai mudar a estação, vai esfriar. Ele faz a troca de pelo por um pelo mais grosso, né? Um pelo que protege. Então ele tem toda a fisiologia que já está a favor dele. Então o que a gente precisa fazer é cuidar daquele pelo, né? Cuidar. Tá muito grande. Eu tenho um Shih Tzu, né? Eu não sei se você chegou a conhecer o Bolinho. Ele é extremamente, assim, terrível. Ele gosta de se sujar, né? E ele gosta, assim, mas é dele, né? E eu não costumo deixar o pelo dele muito grande, porque acumula muito pelo. Para você ter noção, quando ele vai beber água, ele deita na cumbuquinha e fica bebendo água deitado. E aquilo lá vai molhando tudo. Então, assim, eu entendo sobre a proteção do pelo, só que por um motivo de forças maiores, eu acabo removendo por conta para não ficar acumulando muita umidade, pode causar fungo. Então é uma indicação, Sim. né? Eu deixo ele assim, consigo controlar. E cara, ele molha a casa inteira, ele molha a casa inteira. O pelo dele começa a crescer, ele molha realmente a casa inteira. Uma vez eu cheguei, ele estava na chuva. Ele tava pra lá e pra cá, eu falei, meu Deus, passou um furacão. E era o Bolinho. Ó, deixa eu falar aqui. Você atende também lá no Clube 04, né? E certa vez a gente levou a Pan lá, a gente comprou um pacote para poder dar banho e tal. E aí eles mandam umas recomendações. Eu falei assim, gente, esse povo não vai deixar a gente vir aqui mais. Por quê? Lá tava lá, colocar a música assim, não sei o que. Eu vou ouvindo Ramones no carro com a Pan. E eu falei, na hora que chega lá, ela deve chegar desse jeito. Influencia muito realmente assim o ambiente, porque você vai estar entregando o seu cachorrinho, né, para outra pessoa, dar banho, para poder cuidar e tudo mais. Inclusive eu vi uma postagem hoje, eu acho que é uma Shih Tzu, né? É a... Ai, como que ela chama? A Rubi. Ai, Gente, gente. parecia que ela tava conversando de verdade, né? E a menina conversando com ela lá e organizando. E eu falo, gente. Aí depois que eu vi, porque eu não tinha entendido, né? Falei, vou chegar lá, vou levar a Pão pra tomar banho, vai tomar banho, eu vou buscar. Beleza. E aí quando eu cheguei, eu falei assim, tem que trazer isso aqui, fazer isso aqui. Vim ouvindo uma música, não sei o que lá. E eu ouvindo o Pet Cemetery do Ramones no carro, e ela lá comigo e tudo mais. Eles são mais sensíveis, Sim. né, do que a gente, então eles escutam mais, né, por isso acredito que tem alguma relação com fogos, né, música alta, eles são mais sensíveis. E assim, a música calma, esses dias eu tava passando lá, tava tocando Galinha Pintadinha, mas na maioria das vezes é aquela música bem calminha, e lá tem as luzes, né? Aí tem os banhos terapêuticos, que aí vai muda a luz. Lá. Cara, é muito legal isso, né? Porque quando a gente leva um animal para tomar banho, tira ele da casa dele, acaba causando um estresse. Ele não quer estar lá ao som do secador, lá tremendo de frio. Ele não quer, por mais que seja um ambiente assim que ele está sendo bem cuidado, está tomando banho no colo, né? Mas assim, isso influencia sim. Tem lugares que não estão nem aí, vão lá, tal, sei o que, mas em outros lugares tem gente que vai lá e fala assim, nossa, mas meu cachorro ele só consegue tomar banho aqui. Por quê? Sim. Porque tem todos esses fatores que influenciam. E é muito legal quando você vê algo assim, conversando. Gente, é muito legal. É muito massa.
Deixa eu falar aqui da Baroni Transportes, que é a nossa patrocinadora também. A Baroni, gente, só para você ter uma ideia, ela é uma transportadora de cargas e também fracionados em geral, tá? No Brasil inteiro aí para você. A Baroni faz cargas fechadas, produtos químicos, com licença inclusive do Exército, da Polícia Civil, Polícia Federal e do IBAMA, inclusive, tá? Coletas e entregas aí na Grande São Paulo, todas com seguro. Se você precisa de uma transportadora para sua logística, da sua empresa, para o melhor atendimento aí da sua empresa, você deve procurar a Baroni, tá? Fica na Geracina Tavares 500, lá no Barracão 16, no Jardim Holanda. O telefone é o 3223-4432, 3223-4432 e tem o 3221-5400. Você pode falar diretamente com o pessoal. Tem o WhatsApp também, 98201-0228. 98201-0228, também com a gente por aqui. Quero falar da BitLink, André. A BitLink é o seguinte, é uma plataforma que permite que você crie aí página com um destino, né? Vamos dizer assim, que vamos dizer, um destino único envolvente em todas as redes sociais, com outros links importantes também, como fosse uma vitrine para sua presença online. É uma ferramenta perfeita para qualquer pessoa ou empresa que quer simplificar aí a presença, aumentando inclusive o engajamento com o seu público, tá? Acesse BitLink, b2link.com.br, BitLink ou b2link.com.br. Quero falar também aqui da nossa querida Carol Mauri, Estúdio Carol Mauri, que é um especialista, ela é especialista em embelezamento no olhar, tá? É design de sobrancelha, também estilista de cílios. Lá você vai encontrar eu tenho que aprender a falar tudo isso aqui, viu, gente? Microblending, tem também peeling de diamante, banho de lua, limpeza de pele, tudo para você ficar cada vez mais linda, com um cuidado especial que só a Carol tem. Carol outro dia também fez uma reportagem, saiu aí em tudo quanto é lugar, e ela vai estar com a gente também como parceira aqui, tá? Entre em contato no 17 991255053, 17 991255053, ou vai direto no arroba Estúdio Carol Mauri no Instagram. A gente vai fazer uma promoção bem bacana na semana que vem, extensão, volume e também o lifting e tudo mais a Carol faz para você. Então um abraço, um beijão para Carol, que está sempre junto com a gente por aqui. A Vida Leve, que é uma franquia de cafeteria saudável e que tem conquistado aí todo mundo, tá? Para você viver melhor através de uma alimentação de qualidade. Saladas, tapiocas, tem crepiocas, tem sucos funcionais, pizzas fit, tem também omeletes, salgados low carb, e você vai encontrar, além do açaí, a salada de fruta, doce zero açúcar e sanduíche natural. São mais de 30 combinações de marmitas fitness e já tem mais de 60 unidades por todo o Brasil. Você pode ser um franqueado também, só você ir no arroba Vida Leve Franquia para você poder saber mais. Em Rio Preto, fica na Antônio de Godói, 3796, na Redentora. Tem o WhatsApp que é o 992708255. Procura a Vida Saudável também, a Vida Leve, alimentação saudável, para você estar junto com a gente por aqui, tá bom? Bom, daqui a pouquinho, quero falar agora, antes, porém, entretanto, contudo, da Doutora Infonet. Temos um recadinho aqui, mas antes, tem aqui um brinde para você aqui da Doutora Infonet. Muito obrigada. Tem aí enquanto isso, o Botini vai dar um recadinho pra gente aqui. Fala, Botini. A Doutor Infonet é a loja virtual que mais cresce no mercado. É verdade, Botini? Claro que é. Eles só trabalham com as melhores marcas e a variedade de produtos é enorme. Celulares, alarmes, áudio, games, CFTV e produtos usados de alta qualidade. Tudo com preços que cabem no seu bolso. Eles entregam, Botini? Claro que sim. Na sua casa, em todo o Brasil. Eu, Botini, recomendo. Entre em contato agora e aproveite. Compre, compre, compre. Acesse doutorinfonet.com.br. Muito bem, grande Botini trazendo as informações da Doutora Infonet. Procura doutorinfonet.com.br para você saber das novidades. Agora eu quero falar com você da Y-Steak, gente.
No mês que vem agora, o Rafael da Y-Steak, eu deixei por último aqui para poder falar dele, ele vai ser um dos nossos convidados, tá? Amanhã a gente já vai soltar a agenda do mês de março. Tô muito feliz com essa agenda de fevereiro, que foi incrível, todas as entrevistas. E em março o Rafael vai estar aqui presente para poder falar das novidades que a Y tem. Lá você vai encontrar aquele churrasquinho afetivo com o jeitinho mineirinho, tá? A Y, além de ela ser um restaurante, ela também é take out e delivery. E na sexta, das 18 às 23, tem atendimento. Aos sábados em 2 horários, tá? Do meio-dia às 16 e das 19 às 23. No domingo, para o seu almoço, das 11 às 15 horas, você vai encontrar também. Todas as refeições, todos os dias que você encontrar o restaurante aberto, tem sempre música ao vivo. Tem country, tem sertanejo, tem pop rock, tudo isso você encontra na Y, tá? Fica na Coronel 4664, fica ali pertinho ali lá na Vila Bancário, perto da Carborrio, tá bom? Fazendo propaganda da Carborrio de graça aqui, ó, tá? 991403229, 991403229, este é o WhatsApp da Y. Lembrando que você pode levar o Y, inclusive, para onde você quiser, para o seu evento. Dê uma passadinha no Insta, @YSteak, lá você vai encontrar com certeza muita coisa bacana, e o Instagram é muito divertido. O Rafael tá sempre trolando lá o pessoal que trabalha com ele, a galera que trabalha com ele tá sempre trolando o Rafael também, e é muito bacana. E pra gente fechar os nossos patrocinadores aqui, enquanto eu falo aqui da Tim Nogueira, que é a nossa academia que patrocina e que tá tentando eu ficar um pouco mais em forma, tá meio difícil, mas nós vamos tentar organizar a situação. Tem muito patrocínio de comida aqui, o que eu gasto de caloria, que eu queimo caloria durante a semana na Tim Nogueira, nas quintas-feiras eu recupero aqui, né? Mas a Tim Nogueira você vai encontrar tudo aquilo que você precisa para você entrar em forma, musculação, tem também lá para você que quer aprender jiu-jitsu, karatê, tem muita coisa bacana, tem funcional de manhã, tá? Professores todos capacitados, a galera sempre junto com a gente. Um abraço ao Caio e também ao Fernandinho, toda a galera lá da Tim Nogueira, que é nossa patrocinadora também aqui No Ar com a Milton Trevisan. Só pra gente encerrar aqui, perguntando se existe vacina para pet para picada de animais peçonhentos. Tem, por exemplo, picou um escorpião, aí vai pro hospital veterinário e lá tem as vacinas, né, que a gente fala as medicações que a gente dá, por exemplo, soro, né, mas tem sim. Também falando aqui sobre... Então, a minha prima perdeu um Rottweiler por um problema de crescimento descontrolado. Ele chamava Aço, né? E era muito tranquilo, né? Daria para poder ter salvado a vida dele com algum medicamento ou tratamento adequado. E depende também do que tinha, né? É muito... essa pergunta, assim, ela é muito... Não tem muitas informações, né? Para eu poder responder. Saber como é que ele tinha. Crescimento descontrolado? Como assim? Será que ele... Exatamente. André, nós já fizemos aqui a sua pergunta. E também sobre grama, né? Que às vezes o cachorro está passeando assim no gramado, ele come um pouquinho de grama, alguma coisa assim, se isso faz mal. Assim, a grama, a gente tem que pensar que quando ele come muito, pode causar um desconforto, ele pode vomitar, né? Mas assim, tem animal que come grama normalmente, aquilo lá tá no costume dele, que não faz nada. Ele vai lá e faz o cocô e sai lá no cocô. Mas sim, pode ser que ele tenha um vômito, né? Às vezes é um objeto estranho, né? Uma coisa que vai fazer mal para ele. Mas se o animal ele está acostumado. Doutora, eu quero fazer 2 perguntas pessoais aqui que acontecem com a nossa cachorrinha. A primeira delas é em questão ao forno micro-ondas. Eu queria muito saber o porquê que na hora que está colocando alguma coisa no micro-ondas, ela fica quietinha na dela. Aí na hora que dá os 5 segundos, que é os apitinhos lá, e na hora que abre, ela dá um pulo que ela quase pega alguma coisa assim. Eu não sei se é por conta do barulho do pi que incomoda ela, ou o que é que faz que ela fica... E dali ela já sai 200 por hora, ela pega ou a aranha dela, ou ela pega a bolinha dela e sai correndo e faz alguma coisa. O que será que acontece com essa cachorra? Será que ela associou o micro-ondas com o cheiro? Com alguma coisa relacionada e aquilo lá causa um conforto nela? Ela fica feliz, fala alguma coisa vai acontecer que eu vou comer, né? Pode ser. E a parte também, a gente já vai fazer o sorteio aqui, tá, gente? Do Maridon e também do Cacói.
a parte da gente humanizar também. Tem gente, por exemplo, que compra um carrinho para poder passear com o cachorrinho, coloca a fraldinha, dá chupeta pro cachorrinho e tudo mais, assim. Outro dia eu até briguei com um cara assim, eu sou da igreja católica, e o cara falou assim, que cachorro não tem alma, que ele não vai pro céu. Eu falei, você tá louco, se eu morrer e não ver a Pan no céu, eu vou para outro lugar, eu vou procurar ela, não é verdade? Eu também vou procurar Pelo os amor meus, de Deus, eu fico desesperado quando eu escuto um negócio desse, né? Mas tem essa questão, né, da gente humanizar demais o cachorro. Conta pra gente um pouquinho, ou qualquer animal, né? Bom, a humanização, né? A gente precisa entender que lá na época dos lobos, né, eles não subiam na cama. Eu vejo muita gente pecar pelo excesso, né? Muita gente, ai meu Deus, o meu cachorro não pode se sujar. Gente, não existe animal estéril, não existe animal sem bactéria. Eles têm instinto, eles vão querer se sujar, eles vão procurar uma lama, eles vão fazer tudo isso, né? E a gente tem que entender também que a gente está criando um animal e a gente tem que também se adaptar pelos instintos deles, né? A gente tem que saber que ele vai querer roer as coisas, né? Que eles precisam ter o contato com a natureza, eles precisam ter contato com... Tem cachorro que vai lá e rola no cocô, rola na carniça, e a pessoa fica completamente desesperada. Só que aquilo lá faz bem para ele também. Ele tem os instintos dele que aquilo lá faz bem para ele. Ele não vai ser livre, ele não vai ser completamente estéril, não vai ter, né? E essa parte da humanização acaba atrapalhando um pouco. É legal? É legal. Ah, mas o meu cachorro, eu tenho que dar banho nele, sei lá, 3 vezes na semana, porque ele dorme na cama. Mas espera lá, às vezes você está tirando a proteção da pele dele, Sim. porque você quer que ele dorme na sua cama. Então a gente tem que saber dosar, né, essa humanização, a gente tem que saber quando que está fazendo bem e quando está em excesso. Mas assim, tem bastante. Tem gente que não tá nem aí, mas tem gente que, nossa, que eu falo, gente do céu, compra luvinha e compra isso. Eu acho que não é tão, assim, legal a gente enfeitar muito, a gente querer proteger eles demais, porque eles precisam ter o instinto deles, eles precisam se sujar. Sim. A Márcia, ela tinha feito uma pergunta que ela disse o seguinte, né? Ela tem uma cachorrinha, ela não colocou qual é a raça da cachorra, né? E ela achava que a cachorra se sentia sozinha, então ela arrumou um outro cachorrinho. Isso é positivo, dependendo, tem que ser da mesma raça ou não, ou às vezes vai criar tipo um ciúme, vai deixar o cachorro mais estressado, ou achar que chegou um outro aqui no ambiente e vai me deixar de lado. Tudo depende, né? Um animal novo, o outro vai ter, né? Vai estranhar. E isso pode ser que ele passe a vida inteira estranhando e pode ser que daqui uma semana ele tá lá brincando. Vamos pensar em tamanho, né? Ah, mas eu já vi Pinscher junto com Golden e vivem tranquilamente bem. O que a gente tem que ter um cuidado com animais muito bravos, né? Aí eu não aconselho colocar junto, eu não aconselho, mas mesmo assim meu cachorro é sozinho, então vai pesquisar uma raça com temperamento, né, assim, não tão bravo, uma raça com temperamento bom, que consegue ter essa adaptação, né, e apresentando aos poucos, ficando perto, nunca, se é uma pessoa que, mas eu saio de casa e meu animal fica o dia inteiro sozinho, você nunca deixa os dois juntos e sai de casa no início, né. O meu cachorro, quando o Bolinho chegou, ele não gostava muito. Agora tá, assim, super bem, mas pode ser que ele não aceite. E aí é quando você tem que ter um cuidado, porque se o animal ele não aceita o outro, pode ser que eles vão brigar, pode ser que eles se machuquem, né? Então a gente tem que ter um cuidado e saber apresentar. Entendi. A gente está chegando aqui no finalzinho, vamos fazer aqui o sorteio, a gente já mandei pro André ali para ficar mais rápido, para não perder tempo. O do Maridon, né?
que o pessoal tava concorrendo aqui através do nosso Insta, @noarcomhamilton, tinha que colocar tudo certinho as coisas, tinha que também ir até lá, seguir o Noar, seguir o Maridon e também colocar no nosso history lá para poder compartilhar. Nós tivemos aqui mais de, acho que quase 200 pessoas que responderam os nossos comentários. E nós temos aqui o ganhador do Maridon Burger House, que vai levar um combo do Maridon. Pode depois entrar em contato com a Camila para poder fazer. Bora lá, André? Do Maridon Burger House, saindo aqui então para Tabita Antunes. Tabita.antunes, tá? Ela que marcou o Newton Della Mônica e o Bruno Work. Beleza, Tabita? Você tá levando então aqui um combo do Maridon. Depois nós vamos entrar em contato para poder pegar os seus dados, tá? Pra gente passar lá pra Camila e pro Maridon, para você ir até lá, para você saborear um combo bem bacana. Lembrando que agora o Maridon Burger House tá numa house bacana, legal, nova e tá muito legal. E tem muitos pratos diferentes. E lembrando que é um hambúrguer de carne Angus feito na churrasqueira, tá? Na quaresma eu não como carne, eu tô falando isso aqui, eu tô enchendo a boca de água, mas fazer o que, né? E agora temos o do Cacói. Cacói é o nosso restaurante oriental aí em Badibacite, nosso parceiro, e nós vamos fazer um rodízio, tá? Vamos presentear você com um rodízio casal ou um rodízio duplo aí, você leva o seu amigo, a sua amiga, quem você quiser. Quem tá levando aqui o do Cacói, o nosso rodízio japonês, saindo para Tainá Fabrícia 1408. Tainá Fabrícia 1408. Ela marcou a Cleusa da Costa 75 e também o Clementino 113. Lembrando que todos esses que ganharam, eles tinham que estar seguindo os dois e também ter compartilhado. Então tinha todas umas regrinhas, tá? Nós vamos fazer de novo na semana que vem, já falar o que vai ter de sorteio, como é o mês dedicado às mulheres, né? Que é o mês de março, que chega no dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher, vai ter um prêmio especial, vai ter muita coisa bacana e a gente agradece a todo mundo que participou. Continuem participando, continuem aí seguindo e continuem prestigiando para a gente poder tá fazendo. Pra gente fechar aqui, eu só queria mandar um abraço a Nanda e todo o pessoal da AMB Morumbi, tá? A partir agora do mês de março, a AMB Morumbi tá junto com a gente por aqui, vai ter muita coisa bacana, vai ter sorteio de brindes para você conhecer a faculdade, para você que tá afim aí de mudar a sua vida e realmente fazer um curso profissional, você ter o seu diploma profissional, você vai encontrar na AMB Morumbi. São 2 polos aqui em São José do Rio Preto e a gente vai estar falando mais no próximo episódio. Amanda, eu só queria agradecer muito. Muito obrigada. Tá? De verdade. Muito legal. Peço desculpas por alguma coisa, deu muita pergunta aqui, não deu tempo da gente falar de todo mundo. Depois vai ter os cortes também, a galera pode depois encontrar a Amanda nas redes sociais. Qual que é o seu Insta? Amanda Reis SR. Muito bem, nós temos alguns amigos em comum, queria mandar um beijo para Jô Tavares. A Jô, linda. A Jô é muito especial. O trabalho dela é sensacional. Ela fez fotos com a Amanda e nós levamos ela também no Pacabá um dia, e ela tava com muito receio, né? Eu quero trazer ela aqui. E ela, nossa, mas será que o pessoal, porque eu recebo muitas coisas, eu falei, gente, não é possível que algum hater, alguém vai lá e fala. Gente, ela é maravilhosa, A ela Jô é sensacional. incrível. É sensacional. O Então, trabalho dela, assim, é perfeito. É muito sensacional. Mulheres, vale sério, muito a vale pena. muito a pena. Queria mais uma vez falasse aqui onde você atende, as dúvidas que alguém não conseguiu falar aqui, como faz para poder tirar para você, mandasse beijos, abraços para quem você quiser. Gente, eu quero mandar beijo para todo mundo que está aqui nos ouvindo. Quero agradecer muito as perguntas. As pessoas que mandaram as perguntas, tiraram um tempo, é um prazer. Eu falo que as pessoas não têm o dever de saber de algumas coisas, né? Sim. Mas eu tenho o dever de informar. Então é muito legal, assim, a participação de todo mundo, né? E quero agradecer a todo mundo que está ouvindo, todo mundo de casa. E para falar comigo, meu Instagram tá lá, Amanda Reis SR, só mandar perguntas, eu faço atendimentos no clube, né? E atendimentos também particulares, então eu faço por fora os atendimentos, né, em casa, eu faço tudo, se precisar de exames, vacinas, faço tudo também no conforto de casa da pessoa.
E é isso, quero agradecer. Muito obrigada. O clube, eu acho que são 3 unidades, é isso? São 4 unidades. 4 unidades. 4 unidades. Tem no Iguatemi. Tem no Iguatemi, no Dama, tem na Francisco Chagas e tem em São Paulo também. Exatamente. Um abraço pra galera também. Obrigado. Desculpa por tocar Ramones pra minha cachorra. Ficar lá curtindo. Só lembrando que na próxima quinta-feira, tá? Dia 2, nós teremos aqui a Amália Passe, ela que é tenente da Polícia Militar, vai estar participando com a gente. Vamos ter também no dia 9 a Mila Gomes, vai estar participando com a gente, vai ser uma entrevista muito bacana. No dia 23 o Rafa, que é da Y Steak, vai estar ensinando a gente a fazer churrasco e tudo mais aqui. Ele vai trazer aqui também? Eu pretendo. Você me chama? Espero que sim. O duro é que eu tô na quaresma, mas ele vai vir. Antes, no dia 16, vamos ter aqui o Dr. Lucas, tá? O Dr. Lucas Rezende, que é um amigo muito querido, ele que é cirurgião dentista, especialista, ele vai estar participando com a gente. E pra gente fechar o mês de março, a gente vai trazer aqui um cara que é sensacional, que é o Urso Som. Quem nunca estudou... Mentira! Quem nunca estudou aí, nosso querido Paulo do Vale. Sério? Vai estar aqui com a gente, é o Urso Som, vai estar no dia 30 de março, fechando aí o mês. Você já foi em festa do Urso Som? É muito bom. Eu conversei com ele lá no Mercadão pra gente fechar, né? E ele tava, não, eu vou sim e tal. Eu fiquei 40, era 5 e ele fez em todas as escolas, tá? Até na escola ao lado do Santa Helena, por conta do hospital, ele fez um negócio de lona, ele comprou um negócio para poder isolar o som. Então, ele fez em todas as escolas. Ele tem uma história muito bonita para contar. Eu me identifiquei muito com ele também, porque durante 20 e tantos anos eu fui DJ. E o meu começo foi junto com o começo dele, assim. Não o conhecia pessoalmente. E foi um papo muito bacana, muito legal. E as histórias que ele contou, as histórias que ele vai contar pra gente aqui, vai ser muito bacana. Nossa, que legal. Urso Som, meu Deus. Obrigado mais uma vez, Obrigada. Tá bom? Que Deus te abençoe. Beijo na sua filhota. Amém. Você falou que você tem 2 cachorrinhos, né? 3. 2 Shih Tzu e um Pinscher. Muito bem. O Pinscher é bonzinho, por incrível que pareça. O seu amor também tá assistindo a gente. Tá, um beijo, Mandar meu beijo. amor. E semana que vem estamos por aqui, hein? A Tenente Amanda Passo junto com a gente. Um grande beijo para vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, seguir a gente no Insta e bora pra frente aí. Bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, 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 beijo.